Olá! A dica de saúde de hoje é para falar a respeito de um assunto que muitos idosos nos procuram para tentar organizar, que é a respeito da grande quantidade de medicações, né? O número grande de comprimidos que tem que tomar durante o dia. E aí, por conta disso, às vezes esquece, aí chega assim, doutor, esqueci de tomar. Quando a gente sai perguntando um por um dos medicamentos, fazendo uma revisão das medicações, inevitavelmente uma ou outra medicação deixou passar, né? Então, assim, a dica é para falar a respeito de como que a gente pode estruturar melhor isso. Existem pessoas que gostam de escrever na caixa do remédio o horário que ela vai tomar. Existem pessoas que colocam tudo numa caixinha só e aí ficam os remédios assim empilhadinhos, né? E ela acha que lembra, mas se for muito parecida a cor da caixa com outro ou o formato comprimido, às vezes esquece, né? Também, eu acho que eu tomei. Será que eu tomei? E aí fica na dúvida, né? E tem gente que faz diferente, já tira todos os comprimidos naquele dia da semana ali, e aí já bota tudo junto nos potinhos, os comprimidos da manhã, os da tarde, os da noite. Isso é um perigo porque às vezes você não sabe. E esse comprimido rosa aqui, o que é? E esse outro vermelhinho? Então assim, é preciso ter muito cuidado com as medicações, tá? É preciso entender que as medicações que são naqueles vidros que tem uma tampinha, aquele vidro geralmente é âmbar, que a gente chama justamente para proteger da luz. É aquele vidro assim um pouco amarelado, né? Amarronzado, justamente para proteger da luz. Então tem um sentido. Se eu tiro dali e coloco em outra embalagem, que fica com contato com o oxigênio ou com a luz, isso pode diminuir a eficácia do medicamento. Algumas tabelas de remédio vêm nos embalagens todas de metal, que é metal em cima e metal embaixo. Então, quando você tira dali e acondiciona em outro local, né, fora, aquilo dali também pode diminuir a eficácia do remédio, tá? Porque teve contato com a luz. Geralmente é para proteger da luz. Então, a gente tem que deixar na embalagem original a medicação e tentar fazer uma estratégia que faça com que a gente não esqueça das tomadas e tentar organizar nos horários, né? Uma das estratégias que a gente pode pensar, né, que às vezes a gente dá dica no consultório e ensina, né, e conversa com os familiares, é montar uma tabela, e a ideia é que quem cuida, né, quem acompanha, quem mora junto, né, faça a construção da tabela junto para poder, além de se tornar um processo que memorize o horário de cada medicação, que vai ficar mais fácil, porque quem faz sabe como fez, né? Então quem toma a medicação deve participar do processo e com a ajuda de alguém, caso precise, né, também para poder facilitar e todo mundo que está naquele ambiente consiga ajudar na tomada das medicações. Por exemplo, nessa tabela que às vezes eu entrego para alguns pacientes que surge essa demanda, eu coloquei aqui, a gente consegue fácil, né, montar uma tabela como essa, os horários das medicações que geralmente são de praxe relacionado com o quê? Com o horário da refeição. Então é relacionado com o horário de acordar antes da primeira refeição, que é o café da manhã. Então remédios que são em jejum, no café da manhã, próximos do horário do almoço, na tarde, né, na merenda, né, ou lanche da tarde, próximos ao jantar e na hora de ir deitar. E aí a pessoa pode colocar o nome do remédio ou algumas dicas que eu dou. Corta um pedacinho da caixa que tem o nome certinho com a miligrama do remédio e cola. E aí sai colando esses pedacinhos, porque como tem a cor da caixa, o nome da medicação com a miligrama, ele consegue ver em qual altura do dia, né, relacionado com qual refeição, aquele medicamento vai ser tomado. E então isso vai facilitar muito para que não se esqueça, para que não se perca, né, diante de tantas medicações. Se a pessoa toma um remédio para pressão, ou toma um remédio para diabetes, ou toma alguma medicação para o coração, só aí às vezes já são 6 medicações diferentes se a gente for somando. E aí às vezes fica um pouco confuso. Para isso não acontecer, é preciso se organizar, tá? Tem pessoas que em vez de fazer numa folha assim, que dá para colocar no armário, ali na geladeira, faz numa cartolina mesmo, né? Grande, que dá mais ou menos 4 a 6 vezes o tamanho de uma folha dessa, né? E aí ali monta, coloca um pedaço maior da caixa da medicação e aí faz uma tabela, né, montando. E tem pessoas até que se está esquecendo sempre, não lembra, já chegou o horário do almoço e fica se questionando, será que eu tomei o remédio do café da manhã? Coloca um calendário próximo do lado, naqueles calendários que a gente consegue virar uma página inteira, né, ou arrancar a folha no final do mês, porque tomou a medicação, né, às vezes divide em 2 ou 3 quadradinhos ali, no horário que, né, que é o da manhã, aí passam certinho, uma canetinha, né? Tomei o remédio na hora do almoço, certinho. Tomei na janta, pronto. Porque aí isso faz com que haja um controle maior e não se perca nas tomadas das medicações. Eu sei que é muita medicação,
Nós sabemos, né, entendemos às vezes que esquece mesmo alguma coisa, mas para isso não acontecer, é preciso se organizar. E aí eu gostaria de falar de exemplos a respeito dessa necessidade de organização, porque o que é que acontece às vezes? Comprimido muito parecido com o outro, né? Aí ele é branquinho, compridinho, pequenininho. E aí a pessoa às vezes toma ele pela manhã, sem querer toma um outro, que é o mesmo, só que deveria ser uma outra medicação. E aí às vezes é um remédio da diabetes, por exemplo. Quando é no final do dia a pessoa está suando, passando mal, porque tomou um remédio que era para ser uma vez, por exemplo, 2 vezes no dia, né? Repetiu. Ou então o remédio da pressão, a pressão cai muito. Às vezes a pessoa só precisa de um comprimido por dia e acaba que toma 2 porque aí confundiu com o remédio da noite. Por isso que se a gente se organizar, vai diminuir o risco de fazer errado alguma medicação sem querer, né? E aí causar um efeito colateral, tá certo? Então fica aí a dica de hoje, né? Participa, né? Faz assim uma tabela, monta estratégia, como é uma coisa que você usa sempre, todo dia. E toda vez que mudar alguma coisa numa consulta nova, aí faz uma nova tabela, ajusta, se organiza, não escreve, né, numa folhinha tudo separado, as receitas, pilhas de receitas assim, cada uma medicação numa receita diferente, que fica muito perdido. Fica muito mais bacana e você consegue visualizar tudo numa folha só, como que você tem que fazer uso da sua medicação, tá bom? Que Deus nos abençoe.